Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Elibraz, Embraer, AEL Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E depois de assistir, se você gostar do vídeo, não deixe de marcar o curtir e compartilhe esse e outros conteúdos nossos com seus amigos, nos seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal. Bom, e vamos lá, né, Kowalski? Porque pensar faz bem. E nesse vídeo, talvez eu incomode algumas paixões, porque vamos falar do caça-pistão que, para mim, foi o melhor dos alemães na Segunda Guerra Mundial. E não era o Messerschmitt Bf-109. Esse caça foi o Focke-Wulf FW-190. E a história dele é muito legal. Começa que, ao contrário do 109, que britânicos, franceses e soviéticos tinham podido ver em ação já na Guerra Civil Espanhola, o 190 era totalmente desconhecido até os pilotos da RAF, a Força Aérea Britânica, terem desagradáveis encontros com esses inimigos em meados de 41. E de onde ele saiu? Tudo começou na primavera de 1938, quando a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, pediu a Focke-Wulf um caça monomotor que complementasse o 109, tipo mesmo como um plano B. Nós já fizemos vários vídeos de uma obra-prima da Focke-Wulf, o FW-200 Condor, e o projeto desse novo caça caiu nas mãos do mesmo gênio responsável pelo Condor, Kurt Tank. E ele tinha uma visão muito particular de como esse futuro caça devia ser. Tank lutou na Primeira Guerra, em terra, e dessa experiência ficou a visão das duras condições às quais os equipamentos militares eram submetidos no fronte. E disso ele concluiu que num conflito futuro, aviões como caças teriam de poder operar em pistas mal preparadas e com o mínimo de apoio de terra. Além disso, teriam de suportar danos pesados de combate e ainda assim retornar à sua base. Já no projeto do 109, por exemplo, para simplificar a produção e entregar grandes quantidades de aviões, uma solução foi a adoção de um trem de pouso principal estreito, pois as pernas eram fixadas à fuselagem, facilitando a movimentação em fábrica. Mas esse mesmo trem estreito criaria enormes problemas quando os 109 se viram operando em pistas rústicas, sobretudo na Rússia, com muitos caças perdidos em acidentes, em pousos e decolagens. Isso não aconteceria com o 190 de Tank. O primeiro protótipo, porém, era um bichinho meio esquisito. O caça tinha um motor radial BMW 139 de 1550 HP e, para minimizar a resistência do ar, Tank criou um spinner gigante que se fundia à seção frontal da fuselagem. Mas, por outro lado, ele não fez o canopy integrado à fuselagem traseira, como no 109 e no Spitfire. Priorizando o campo de visão do piloto, Tank adotou um canopy tipo bolha, como o do Mustang. Já nos comandos de voo, visando a máxima rapidez e amplitude das manobras desejadas, Tank adotou conexões rígidas em vez de cabos, e inovou com a instalação de atuadores elétricos no trem de pouso principal e para os movimentos de flaps e profundores, por exemplo. Em 1º de junho de 39, o protótipo voou pela primeira vez. Houve alguns problemas com o aquecimento desconfortável do cockpit por causa do motor, mas nada que não pudesse ser retificado. E por outro lado, em voos seguintes, alcançou quase 600 km por hora, superando a velocidade máxima de um 109E de 580. Enfim, no segundo semestre de 40,
começaram a ser entregues os primeiros de 40 190A-0 de pré-série, com motor BMW 801C de 1.700 HP. Mas, colocado em avaliação pela Luftwaffe, o caça mostrou qualidades extraordinárias, exceto pelo motor, que teimava em ter falhas sucessivas e ainda um superaquecimento assustador. Isso custou umas 50 modificações, mas enfim, o 190 se acertou. E em julho de 41 foi colocado em produção em larga escala, na versão 190A-1. Entregue aos pilotos de combate, a única queixa foi o armamento leve, de apenas 4 metralhadoras, o que se retificou na versão A2, com 2 metralhadoras e 4 canhões de 20 mm. A partir daí, a série A foi sendo continuamente melhorada em versões sucessivas e variantes, chegando até o A-10 no final da guerra, com uma produção total de mais de 13 mil caças. E a máquina de tanque era tudo o que dela esperava a Luftwaffe. Ou melhor, não, errado, ela era muito mais. Nos nossos vídeos desses grandes aviões da Segunda Guerra, não tem como descrever, infelizmente, todas as operações e grandes combates de que participaram. Mas alguns combates eu gosto de mencionar, porque traduzem o que o avião representou em ação. E um destes foi em 1º de junho de 42, quando 8 caças bombardeiros Hurricane, da RAF, foram atacar alvos próximos de Bruges, na Bélgica, com 7 esquadrões de Spitfire dando escolta e outros 4 como apoio. E essa força foi interceptada por 40 190A, que mergulharam do alto contra os caças britânicos. Resultado, 8 Spitfire foram abatidos em rápida sucessão e outros 5 tiveram danos. E nenhum 190 foi sequer atingido. Na boa, a descoberta desse novo caça desconcertou totalmente a RAF. A coisa foi tão séria que um oficial, o capitão Philip Pinckney, chegou a sugerir um plano para se roubar um 190 de algum dos aeródromos da Luftwaffe na Bélgica. Mas, quem diria, os deuses da guerra decidiram facilitar para a turma de Sua Majestade. Numa tarde, em 23 de junho de 42, o tenente Armin Faber ficou desorientado após um combate com os Spitfire no sul da Inglaterra. E achando que estava voando com o seu 190A3 para sua base na França ocupada, foi pousando na base da RAF em Pembrey, no sul do país de Gales. Sério! Aí os britânicos fizeram a festa, descobrindo tudo o que podiam e testando o 190 contra os seus, mostrando inclusive que o caça alemão, no geral, tinha uma manobrabilidade superior até mesmo ao então novo Spitfire Mark IX. Agora, deixa eu explicar o seguinte. O verão de 42 marcou, de certa forma, o auge da ameaça ou do domínio do 190 perante a RAF. E o que impressiona é que naquele momento a Luftwaffe não possuía sequer 500 desses caças na frente ocidental. E olha o estrago que fizeram. Lembrando o seguinte, quando o 190 entrou em ação, já eram do passado aqueles tempos da invencível Luftwaffe, das campanhas fáceis da Polônia, Países Baixos, França e até da fase inicial da União Soviética. Ao contrário, no segundo semestre de 42, começaram as operações da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, operando de base na Inglaterra, com bombardeiros pesados B-17 e B-24. Aviões cujo poderoso armamento e blindagem e robustas estruturas os tornavam adversários formidáveis, diferentes de qualquer outros já enfrentados pelos caças alemães. Geralmente era necessário que 2 ou até mais dos 190A-3 ou 4 concentrassem o seu fogo no mesmo bombardeiro para conseguir derrubá-lo. Mas aí, o comandante de um dos esquadrões de 190, o Major Egon Meyer,
percebeu que esses bombardeiros eram bem menos protegidos na frente, ou seja, eram mais vulneráveis a um ataque frontal. E disso ele criou uma tática de ataque frontal com o 190, feita com um mergulho suave. Nascendo disso, o alerta que se tornaria o mais temido das tripulações desses bombardeiros. 12 o'clock high, ou seja, 12 horas acima, significando um caça mergulhando e vindo de frente contra o bombardeiro. Mais tarde, a essa tática de ataque frontal se somaram armas mais pesadas dos 190, como o canhão de 30 mm. E nesse mesmo ano de 42, o 190 entrou em ação também no leste, contra a União Soviética, e no norte da África. Curiosamente, no mais feroz fronte de toda a guerra, o leste, o 190 não teve o impacto que teve contra a RAF. E talvez a maior razão tenha sido dele ter sido introduzido em pequenas quantidades. E em vez de ter sido concentrado numa área específica, aumentando seu impacto, foi disperso pelo vasto fronte. Por outro lado, era óbvio que o 190 tinha um enorme potencial para caça-bombardeiro. E disso surgiu em 43 toda uma nova linhagem desse caça, com as séries especializadas de ataque F e G. Aliás, foi de fato nesse papel de caça-bombardeiro que o 190 mais se distinguiu no leste contra o Exército Vermelho dos soviéticos. Mas, por melhor que fossem as qualidades do 190, o destino do Terceiro Reich nazista de Adolf Hitler já estava selado. Em 44, a 8ª Força Aérea era capaz de lançar raids com mais de 1000 bombardeiros, com centenas de caças de escolta, e a maioria desses os excelentes P-51 Mustang. Contra esse poderio aéreo aliado, que crescia em todas as frentes, inclusive no leste, em fins de maio daquele ano, a Luftwaffe tinha um total em todas as frentes de menos de 900 Focke-Wulf 190. A terceira frota aérea alemã, que cobria a França e a Bélgica, por exemplo, tinha menos de 150 desses caças operativos. Era muito discrepante. E nada tornou isso mais claro do que o dia D, em 6 de junho, quando os únicos aviões alemães a atacar as tropas aliadas nas praias da Normandia foram 2, isso mesmo, 2 Focke-Wulf 190. É desta época uma piada sarcástica que surgiu entre os soldados alemães. Escuta aí. Se os aviões sobre nós são camuflados, são britânicos. Se são prateados, então são americanos. Mas se não há avião algum, então são alemães. E foi nesse cenário de derrocada que surgiu a segunda geração do 190, com a série D. O objetivo era melhorar a performance em grande altitude, tornando o 190 ainda mais eficaz contra os grandes bombardeiros aliados. Mas quando enfim o 190 entrou em ação no final de 44, a prioridade já tinha mudado para o combate aos caças bombardeiros aliados que abriam caminho às tropas na Europa e as missões de ataque ao solo contra essas forças. Seja como for, para incrementar a performance, decidiu-se substituir o motor radial por um em linha, o Jumo 213A, de 2.100 HP de potência, em emergência, que dava uma velocidade de quase 690 km por hora ao caça. Mas o radial era refrigerado a ar e o Jumo tinha refrigeração líquida. Então, para manter o design o mais simples e aerodinâmico possível, Tank utilizou um radiador anular na frente do motor, similar à instalação do Jumo nos bombardeiros Junkers 88. E para equilibrar o centro de gravidade, tanto o nariz quanto a cauda foram alongados, com o 190D ficando pouco mais de 1 metro mais comprido que um 190A traço 9. Colocado em ação, o 190D se mostrou um caça espetacular, com uma performance igual e mesmo superior em muitos aspectos aos Spitfire Mark 14
e aos P-51D Mustang. E não falta quem coloque o 190D-9 como o melhor caça-pistão operado em larga escala pela Luftwaffe na guerra. E escuta essa. Para a equipe de tank, a série D, tão espetacular, era na verdade uma solução temporária, enquanto não ficava pronto o definitivo 190 de nova geração, o TA-152. Ah, e por que a mudança de designação? É apenas uma questão de ego do projetista-chefe, digamos assim. Mas a única versão de produção foi o TA-152H-1, que entrou em serviço em janeiro de 45, e só um punhado foi produzido. Mas era um caça extraordinário. Um dos mais velozes com motor a pistão da história, chegando a 760 km por hora. Armado com 2 canhões de 20 e 2 de 30 mm, era um adversário terrível. Mas a guerra já estava decidida. Em 8 de maio de 45, a Alemanha se rendia incondicionalmente, encerrando a guerra na Europa e, com isso, o reinado do terror nazista do Terceiro Reich. Mas, antes de encerrar, uma cereja do bolo. Em ação, o 190 foi usado não apenas pela Luftwaffe, mas também pela Hungria, que era aliada da Alemanha, e pela Turquia. Olha só. Os últimos 190 turcos foram aposentados em 47. Mas agora é que vem o melhor. Um bom lote de D9 novos de fábrica foi capturado pelos soviéticos em Marienburg. E a aviação naval da frota do Báltico soviética compôs 2 regimentos de caça operativos com esses aviões. Claro, por um breve período, apenas entre 45 e 46. De todos os caças alemães capturados, estes 190D-9 foram os únicos realmente adotados em serviço ativo pelos soviéticos. Quem diria, né? Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.